nós vamos orar por nós também, pedindo que Deus fale aos nossos corações e que a bênção do Senhor nos alcance aqui, para que a gente ouça a voz de Deus pela palavra. Amém? Eu não conheço suas necessidades, não sei nada do seu caminhar, mas há um Deus que está aqui, que é o seu Deus, o Deus da palavra. Conhece a sua vida, os intentos do seu coração. E a Bíblia diz que a palavra deste Deus é viva e eficaz. É mais cortante que uma espada de 2 gumes, significa que ela corta dos 2 lados. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Gente, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. A palavra de Deus é poderosa. E é ela que está aqui para nós nesta manhã. Deus fala. Deus fala. Ele fala conosco. O que nós devemos orar é: Senhor, me dá ouvidos para te ouvir. Educa meu coração e a minha escuta para ouvir o Senhor na palavra. Porque aquilo que Deus falar com você é vida para você. Deus orienta seu viver, vem de encontro a todos nós. Então vamos pedir isso. Senhor, obrigado, porque aqui de fato, Senhor Deus, tem uma pequena porção do teu povo, a tua igreja que te adora, Senhor. Que maravilha para nós ficarmos aqui a manhã inteira cantando que o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade. A tua igreja te adora, meu Deus. Muito obrigado, porque nós não adoramos a nós mesmos, nem a deuses falsos, mas adoramos a um Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. Se nós estamos aqui é porque o Senhor é Deus. Se nós estamos aqui com fôlego de vida, como Bernardo orou, se nós temos recebido tanto do Senhor, é porque o Senhor é digno de honra, de louvor e glória. E agora, Senhor, a igreja que te adora também quer te ouvir, precisa te ouvir. Fala aos nossos corações poderosamente, fala, porque nós queremos e precisamos, Senhor Deus, ser encontrados por Ti nesse momento da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos te adorar e te servir melhor. Queremos prestar um culto racional ao Senhor. Não é peso para nós estar aqui. Não é, de fato, nós marcamos um encontro com o Senhor. E é por isso que nós queremos pedir ao Senhor, honestamente e sinceramente, a tua igreja te adora. E, ó Deus, nós precisamos te ouvir. Quando o Senhor fala conosco, nós temos o entendimento das coisas que estão à nossa volta. Quando o Senhor fala conosco, nós compreendemos a nossa vida, compreendemos as misérias do nosso coração, compreendemos também a tua grandeza, e o nosso coração é transformado pela visão que temos de ti. Ó Deus, ensina-nos a te ouvir, ensina-nos a te obedecer, ensina-nos a te aguardar, como nós vimos na tua palavra na abertura deste culto. Se tarda, espera, porque certamente virá. Ajuda-nos a esperar pacientemente no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 19. Eu vou pedir para você deixar o seu texto em mãos ou pronto aí. Hebreus 10, versículo 19, a gente vai ler até o 21 e depois a gente vai seguindo no texto. Então diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos ficar até aqui. Nesta manhã, Deus quer falar para você que perseverar é preciso. Talvez você diga, o que é perseverar? Perseverar não é uma coisa fácil. A gente está num mundo em que tudo é muito rápido, em que as coisas
elas mudam muito rápido, e tudo aquilo que não tem muita eficiência ou que nos causa desestabilidade, a gente está num mundo em que as coisas, aquilo que não está funcionando, você descarta e põe outro no lugar. E aí vem a palavra de Deus dizendo que é para a gente perseverar naquilo que Deus nos deu. Isso por si só já é oponente ao mundo que a gente vive. Perseverar naquilo que Deus te deu, perseverar na fé, perseverar nas coisas que o Senhor colocou para você, perseverar na sua família, perseverar na fé cristã, perseverar no caminho que é Jesus, perseverar na leitura da palavra, perseverar no amor, quando você recebe ódio, por exemplo. Perseverar na humildade quando você é desafiado na soberba. Perseverar na adoração quando você é estimulado na murmuração. Ou quando você é desafiado na reclamação. E aí a Bíblia diz, olha, persevere na verdade e tudo que se relaciona com ela. Perseverar é preciso. E a gente vai ver neste texto, que a gente ainda vai ler mais versículos dele, que ele é um texto prático. Ele é aquele texto que vai falar assim, bom, você quer ter uma vida cristã que persevera, você quer ter uma vida cristã frutífera, você quer ter uma vida com Deus, cheia de Deus, abundante, uma vida espiritual abençoada, então faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não é método para a vitória, mas são coisas pelas quais Deus quer usar para que a sua vida cristã, sua vida com Deus, sua vida espiritual seja abençoada. E por que a gente precisa nutrir a nossa vida com Deus? Por que a gente precisa nutrir a nossa vida com o Senhor, nossa vida espiritual? Porque é da nossa vida com Deus, é dela que partem as outras coisas. Então você precisa cuidar da sua vida espiritual. Eu preciso zelar pela minha vida com o Senhor. Você precisa zelar, assim como a gente zela por tantas coisas da nossa vida que Deus nos deu, que não estão em oposição à vida espiritual. Então a gente cuida da casa, a gente cuida da vida no trabalho, a gente cuida desse instrumento para servir que Deus nos deu, que é o corpo. A gente cuida de tantas coisas, você precisa cuidar da sua vida espiritual também. E os autores do Novo Testamento, pastores que eram, não estou falando pastores no sentido oficializado, mas cuidando das ovelhas do Senhor, eles sempre fizeram isso nas cartas. É o seguinte, povo de Deus, eu vou explicar o Evangelho para que vocês cuidem, entendendo o Evangelho, apliquem isso cuidando da vida espiritual. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para nós aqui nesta manhã, irmãos, a gente chegou num momento da carta aos Hebreus em que o pastor que escreve, o autor, numa postura pastoral, está preocupado com isso. Gente, cuida da vida espiritual. Gente, zela pela vida com Deus. Então, e é por isso que você tem que estar aqui nesta manhã. Eu estou aqui por quê? Porque eu preciso cuidar do meu relacionamento com Deus. Deus já preparou tudo para que esse relacionamento aconteça. Agora cabe a mim responder como? Buscando a Ele. Por quê? Porque há mais de Deus para ser revelado em você. Há mais de Deus para ser revelado em mim, em todos nós, e a gente precisa entender isso como uma chamada de Deus. É por isso que a gente está aqui. Isso não é uma coisa seca, o relacionamento com Deus não é algo, irmãos, que a gente faz automaticamente. Tem regras, tem uma rotina, mas ele não é sem vida. É algo em que a gente vai vivendo um dinamismo do conhecimento de Deus. A gente vai conhecendo o Senhor e sendo conhecido por Ele. E à medida que a gente vai conhecendo Deus e sendo conhecido por Ele, Ele vai transformando a nossa vida. Por isso o relacionamento com Deus, cuidar da vida cristã, é perceber que você vai sendo avivado. Você vai falando, meu Deus, o Senhor tem trabalhado em mim. Como é bom buscar o Senhor. Como é bom ver Deus trabalhar lá no trabalho, é bom ver Deus trabalhar na família, é bom ver Deus trabalhar na igreja, mas melhor ainda, tanto quanto se não mais, é bom ver Deus trabalhar em você. E está atrelado ao trabalho divino a nossa vida espiritual. Essas partes práticas das cartas, elas estão preocupadas com isso. E é por isso que o autor de Hebreus,
ele está dizendo, bom, somente nesses versículos que a gente leu, 19, 20 e 21, ele faz um resumão de tudo que ele já falou doutrinariamente sobre a vida de Jesus sendo superior a todas as coisas. E aí ele diz, olha, diante de tudo que Cristo fez e de tudo que Cristo é, ele já abriu um novo e vivo caminho. Você deve ter ousadia para viver na presença de Deus sem culpa, sem fardo de pecado nenhum. Você deve ter ousadia para estar na presença de Deus por causa de Cristo, que é a oferta, mas também o sumo sacerdote. E aí ele vem com uma série de coisas que a gente deve fazer, e eu vou ser bem objetivo, seguindo aquilo que o texto diz. Agora tem uma coisa, irmãos, a Bíblia vai mostrar para nós hoje o que a gente precisa fazer na nossa vida espiritual. Mas esse fazer você também não pode se cobrar, dizendo assim, a minha força garante que eu vou conseguir fazer. Essa semana tinha uma experiência horrorosa, eu estou cuidando um pouquinho mais do físico, né? E aí fui o médico falou, você pode estar com 44 anos, está na hora de ganhar um pouquinho de massa magra para preparar, ter um saldo para 60, né? Para subir escada, para poder ter uma vida nas atividades aí. Ele falou, então eu recomendo que você pare de fazer um pouco de exercício, cuidar do seu cardio e cuide um pouco da sua composição corporal, não é nada estético. E é uma humilhação quando você vai, por exemplo, na academia, e aí eu nunca tinha ido no horário de pico. Então, no horário de pico, você tem muito revezamento. E aí eu estava lá, lógico, coisa de iniciante, fui fazer um exercício que eu tinha que pôr, tem aquelas bolinhas da carga, e aí eu pus na primeira bolinha, que acho que era 10 quilos. E aí o cara, posso revezar com você? Eu falei, à vontade, amado, Deus te abençoe. E aí ele tira da primeira bolinha e põe, sem brincadeira, na sexta lá embaixo. Aí ele fez, falou, agora pode, onde quer o seu mesmo? Ele ainda perguntou, onde quer o seu mesmo? Eu falei, não precisa pôr, deixa que eu vou só treinar a técnica primeiro, depois eu vou pôr no carga. Ainda deu uma dissimulada, porque eu falei, faltou humildade para admitir, não, é na primeira bolinha. E aí eu falei, quando eu vi que ele ia fazer, eu falei, pode fazer as suas 3, que depois eu venho e faço as minhas 2 que faltam. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é o desempenho, né? A capacidade de desempenhar uma função. A Bíblia vai falar coisas que a gente deve fazer. Mas não é isso. Você tem que fazer, mas há um poder externo que reside em você, que mostra a ação de Jesus, e a gente entra na atividade que Cristo fez. Isso é graça. A graça mostra não a tua capacidade de fazer, mas a perfeição do Filho de Deus que fez. E a oferta que esse Deus Trino nos dá, da ação de Jesus e o Espírito realizando, aplicando a ação de Jesus em você. Então é uma coisa que a gente já vai com fé. É uma coisa que a gente vai humilhado, é uma coisa que a gente vai dizendo assim, eu vou porque eu confio no que Cristo fez e no poder do Espírito que habita em mim, para que eu faça o que o Filho de Deus é. Então, irmãos, não é uma atividade da vida cristã soberba e nem religiosa. Não é aquela coisa que você pode se gabar da sua oração, se gabar do seu jejum, se gabar do seu culto, se gabar da sua oração, não sei, na madrugada, da vigília, disso, daquilo. É uma coisa que a gente se gloria no Filho de Deus. Foi Ele que fez. E é por isso que eu busco. É por isso que eu vou cumprir o que está aqui na palavra. Isso é graça. O mérito é todinho de Jesus. Se a sua vida espiritual está boa, glória seja dada a Jesus. Se a sua vida espiritual não está boa, olhe para Jesus e busque o Espírito Santo de Deus, porque é Jesus que faz e o Espírito que dá poder para que você veja o que Jesus Cristo fez. Isso é graça, então não pode ser peso. Mas há uma atividade e um compromisso da nossa parte. O que é que o texto quer nos desafiar nesta manhã para que a gente possa cuidar da nossa vida espiritual? A primeira coisa está lá no versículo 22. Aproxime-se de Deus. Versículo 22. Vamos ler. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. A primeira coisa para a gente nutrir a nossa vida espiritual, se aproximar de Deus. Nossa, mas que é isso mesmo, porque nós temos tantas coisas que nos tiram de perto dele.
não nos faltam tentações que nos distanciam de Deus. Irmãos, quando a gente fala de tentações que nos distanciam de Deus, são coisas que a gente sente em nós mesmos. São coisas que a gente sabe que, se a gente der lugar, elas nos tiram, elas vão bloquear a nossa vida para que a gente se aproxime de Deus. Eu gostaria que você pensasse nisso, no que mais deixa você vulnerável para que você não se aproxime de Deus. E o texto está dizendo, olha, se aproxime de Deus, ou em outras palavras, busque o Senhor, de que maneira? Com um coração sincero. O que é esse coração sincero? É a distinção entre o que é real e o que é aparente. Na nossa vida de devoção a Deus, na nossa vida de busca ao Senhor, não pode ter fingimento. Não pode ter hipocrisia, não pode ter, isso é condição de um adorador. Quem é que adora em espírito e em verdade? É aquele que tem um coração que não finge as coisas. Igreja não é um lugar de pessoas que reproduzem o mesmo comportamento de uma maneira vazia. A igreja é um lugar de pessoas que buscam ser adoradores verdadeiros e que se aproximam de Deus, e por se aproximar de Deus, é isso que significa ser um adorador. Quem é um adorador? É aquele que canta, não em primeiro lugar. Adorador é aquele que diz, eu não posso viver longe do Senhor. Eu preciso me aproximar. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa fazer na vida com Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade, é se aproximar de Deus com um coração sem fingimento. Como a gente é desafiado, às vezes você diz, mas pastor, eu não sou fingido. O ponto não é, a Bíblia não está duvidando da gente ser fingido. A Bíblia está dizendo que às vezes a gente pode optar por ser cristão e não querer uma vida de aproximação com Deus, nem querer isso que significa ser um adorador. Deus, eu quero viver perto do Senhor. Eu não quero um programa cultico dominical só. Isso faz parte de um coração que, querendo ou não, se aproxima. E se aproximar de Deus, como é que a gente se aproxima de Deus? Olha o que está nos versículos iniciais, pelo novo e vivo caminho, que é quem? Jesus. Como é que a gente se aproxima de Deus? Vivendo e querendo a vida de Jesus em nós. Como é que a gente adora a Deus? Querendo a vida do Filho de Deus na nossa vida. Ele é o novo e o vivo caminho. Então, a pessoa que se aproxima de Deus, quem é? É aquela que quer deixar o Espírito de Deus colocar fome e sede para que ela seja como Jesus. E é nesse sentido que a gente deve buscar se aproximar de Deus. Não é estar aqui agora. A gente vai falar disso já, o texto vai falar. Por que a gente está aqui hoje, domingo? Mas agora o texto está dizendo, olha, decida hoje, vamos decidir hoje, nos aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus, a gente precisa querer o Filho dele na nossa vida. Essa aproximação, ela é possível. Por que ela é possível? Porque a nossa consciência foi purificada. E o nosso corpo foi lavado no sangue do Cordeiro. Está aqui no texto. Se aproxima de Deus com um coração sincero. Por quê? Porque o Filho de Deus lavou você no sangue dele. Ele purificou a sua vida. Então se aproxima de Deus. Não precisa ter coração fingido. A gente não precisa ter uma espiritualidade aparente. A gente precisa permitir que o Espírito de Deus manifeste a realidade. Lembra dessa pregação entre sombra e realidade? Qual é a nossa realidade? É Jesus. É este o coração sincero. É Jesus. É isso que significa dizer, Deus, eu quero o Senhor. Por quê? Porque eu quero morrer para mim. E eu quero que o teu filho seja achado na minha vida. Agora, eu não produzo o teu filho em mim. Isso é obra do teu Espírito, mas eu quero viver essa novidade de vida. Eu quero ter essa experiência de ver o Filho de Deus se manifestar em mim. O Espírito de Deus faz isso. Então se aproxime de Deus com um coração sincero. Não dá para se aproximar de Deus com um coração que não quer o Filho dele. Ah, Senhor, eu quero te buscar, mas eu quero te buscar porque eu preciso do Senhor. O Bernardo nem sabe o que a gente estava pregando aqui, que o Espírito de Deus gerou essa oração no coração dele.
Porque ele não sabe o que nós estávamos pregando aqui, e uma coisa bonita que ele disse, olha, Senhor, eu não quero te buscar pelas coisas que o Senhor deu, fez, vai fazer, mas buscar o Senhor por aquilo que Ele é, e é isso, é possível, irmãos, que a gente esteja na igreja, no culto, mas a gente não se aproxime de Deus. Por quê? Porque a gente ainda não decidiu dizer, eu quero morrer para que o Filho de Deus viva na minha vida. Todas as vezes que eu estou aqui, e se você está aqui, isso é uma coisa objetiva, é matemático. Se você está aqui, mas você não quer entregar a sua vida para você morrer, para que ela morra, e para que Jesus, o Filho de Deus, seja achado em você no poder do Espírito Santo, você não quer se aproximar de Deus. Porque a aproximação de Deus só tem um jeito, o novo e vivo caminho, que é o Filho dele. É machado na raiz, né? O evangelho é sem blá blá blá. Então, lembra de Jesus conversando com Nicodemos? Então, como é que faz? Nicodemos, é o seguinte, você tem que nascer de novo. É o seguinte, tua vida, zera. Você precisa nascer do alto, você precisa nascer do Espírito. É isso que, a conversa é essa. Irmãos, é isso aqui. Você quer buscar o Senhor? Você quer se aproximar de Deus? É um novo e vivo caminho. Ou é um novo e vivo caminho, ou é um coração fingido. Não é à toa que naquele dia, Jesus Cristo vai dizer, então, eu nunca estive aí. Eu nunca estive aí. Mas, no Senhor, no teu nome, eu pintei e bordei. O meu nome é poderoso, o nome dele é poderoso por si só. Mas eu nunca estive na tua vida. Então, agora é o lugar de pessoas em que são pequenos cristos. Então, irmãos, vamos nos aproximar, mas pelo novo e vivo caminho. Nós estamos vivendo num tempo que todo mundo quer se aproximar de Deus, mas nem todo mundo quer um novo e vivo caminho. E a adoração verdadeira é no novo e vivo caminho, que é o Filho de Deus. Então hoje ouse estar aqui, cantar no louvor, ouvir a palavra e dizer, Deus, eu quero me aproximar. E crescer nessa aproximação, mas no novo e vivo caminho, que é o teu Filho. Está longe de mim, não importa, se tem uma fagulha dele aí, ela cresce, no sopro do Espírito, com a palavra. O trabalho é dele, mas se aproxima. Segunda coisa que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Guarda firme a sua confissão de esperança. O que é esperança? Aquele que quer uma vida cristã frutífera precisa ter esperança. Não é posso me aproximar e ser adorador e viver uma vida cristã sem esperança? Está dizendo que não. Guarda firme a confissão de esperança. Esperança inclui as promessas do futuro, para o futuro. Que promessas de futuro nós temos na Bíblia? Duas coisas, pelo menos. E muito importantes essas duas. A primeira é que Jesus vai te levar à glória final. O que é isso, irmãos? Hoje nós estamos aqui em santificação, e talvez você diga, meu Deus, mas a vida cristã é só santificar, porque a gente tem um corpo com a presença do pecado e da morte, o tempo passa, a gente vê que a gente está mais próximo da morte, e se a gente não vigia, a gente é tentado e cai, e santificação. Calma, meu irmão, põe esperança nisso aí. Vai chegar um dia em que você vai ter um corpo de glória. A gente perdeu isso de mente, perdeu essa aspiração. A gente não pode perder essa aspiração. Vai chegar um momento em que você vai ter corpo, carne glorificado. Carne que eu digo corpo físico. Glorificado como é o de Jesus. A gente precisa aspirar a isso. Toda vez que você é tentado, toda vez que você cai, você precisa lembrar, Deus, eu não vejo a hora de estar na eternidade com um corpo de glória. Vendo o Senhor, tocando o Senhor, comendo na tua presença, deleitando na nova criação, novo céu e nova terra, com um corpo de glória, sem a presença da morte, sem a presença do pecado e sem o tentador.
A gente precisa ter essa promessa, permitir que o Espírito de Deus dê essa esperança viva dentro de nós. E uma segunda coisa do futuro, que é a glorificação e a volta de Jesus. Nós estamos aqui cultuando Jesus sem ver Jesus, mas vai chegar um momento em que nós o veremos tal qual Ele é. Isso deve ser avivado pelo Espírito de Deus, a gente deve permitir que Ele avive. Ele tá dizendo, guarda essa confissão, guarda essa esperança, essa confissão do futuro. Jesus vai voltar e você vai vê-lo como Ele é. E quando Ele vier, você vai ter um corpo de glória. A vida cristã não é só santificação. A santificação nos dá... Por que a gente tem ânimo da santificação? Porque a gente vislumbra a glória. Se você perde a glorificação, que é a última coisa que nós vamos ter quando Jesus Cristo voltar, a gente cansa da santificação. Eu não vou mais orar. O pecado parece que só cresce. Eu oro, ele cresce. Eu oro, jejuo, busco, leio a palavra e caio. Não tem jeito para mim. Agora, quando você tem uma confissão da esperança mantida, você vai dizer, Deus, eu caí, o Senhor me levantou e eu me estrago na tua mão, e o Senhor refaz o vaso, e eu me estrago na tua mão, e o Senhor refaz o vaso, mas a cada queda e a cada início de nova obra, eu vislumbro, eu deixo crescer a esperança e aspiro à glória final, em que isso não vai mais ser necessário, em que eu vou ver essa obra consumada, aquele que começou a boa obra vai completá-la. A glorificação é a obra completa. Parece que a gente perdeu essa consciência de que Deus vai completar a obra. E a gente diz assim, eu estou vivendo a vida cristã porque eu creio no Senhor, mas eu sei que eu sou sem vergonha. Irmãos, não é assim, é Deus, eu cansei, eu não sei trabalhar em mim, mas eu sei que o Senhor vai completar a obra do teu filho na minha vida, na glória final. E pode ser que eu tenha inúmeras áreas de resistência, mas eu não entrego o jogo. Eu não desisto porque eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. Porque não é que eu insisto na coisa errada, não. Eu sei que a tua obra, apesar de mim, vai ser feita, porque o Senhor é um oleiro santo. E o Senhor molda vaso que se estraga nas tuas mãos. Eu tenho a esperança, porque a glória final já foi garantida pela obra redentora de Cristo Jesus. E eu não vejo a hora de ver essa glória final na minha vida. E eu não vejo a hora de fechar os olhos aqui. Todo mundo vai lembrar, força de expressão. Não tem problema nenhum não lembrar e nem saber. Mas vamos lembrar, quem tem isso na memória, do ano de 2016, se não me engano, quando o Russell Shedd, um pastor conhecido no Brasil, ele estava para falecer, e aí, alguns dias antes ou depois da morte dele, um pastor da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Atibaia, estava entrevistando o pastor Russell Shedd nos seus últimos momentos, e ele fala muitas coisas, estava bem debilitado fisicamente, mas ele fala, meus irmãos, eu estou aqui aprendendo a desmamar desse mundo. Lembra? Foi um vídeo que circulou bastante no Brasil, e ele falava bastante disso, né? O sofrimento está sendo um instrumento para eu desmamar desse mundo. Que experiência, eu ia falar ruim, né? Que experiência maravilhosa, essa dor está me fazendo desmamar desse mundo. É isso, irmãos. Talvez você diga, olha, eu já caí tanto, eu sou uma pessoa que se estraga, Deus não tira os olhos de mim, mas eu me estrago nas mãos dele. Não perca a glória final diante de você. Deus está entregue para moldar a sua vida conforme a imagem, a vida e o caráter do Filho dele. E é por isso que você diz, Deus, eu aceito o teu perdão. E deixo o Senhor tratar a minha vida, porque eu tenho esperança da glória. Eu sei que Cristo Jesus presente na minha vida é a esperança da glória. O autor está dizendo, não perca a confissão de que você tem esperança na glória e na volta de Jesus. Parece que o Senhor demora para voltar. Que a gente vai morrer, a gente não quer muito, né? Não, Senhor, não me chama agora. Se Jesus voltar agora, a gente... tranquilo. Agora chegou a nossa vez de desmamar desse mundo, a gente fala... Brincadeira, pode ser que você não vejo a hora, enquanto no dia não vem, vamos trabalhar e servir ao Senhor. Mas se Ele quiser chamar, a gente está pronto para ir. E o objetivo não pode ser a fuga. O objetivo que nos faz querer estar com o Senhor é qual?
ver o Senhor face a face e almejar a glória final. É por isso que a gente se santifica. É por isso que a gente se santifica. Por isso que eu vou buscar, cair, mas eu vou buscar o Senhor. Por quê? Porque eu sei que a glória final, ela é real. Eu tenho essa esperança. Guarda firme essa confissão. Ele vai guiar, o Senhor guia o crente para que a gente viva a esperança. E quando a gente tem esperança, irmãos, a gente não tem medo da morte. A gente não tem medo da morte. A gente pode pensar em quem fica, mas a gente tem medo da separação de quem fica, mas diz, medo de morrer eu não tenho, porque eu sei que eu vou fechar os meus olhos, eu vou ver o Senhor e vou estar com um corpo de glória na presença dele. Então a gente precisa ter essa esperança de que maneira, irmãos? Sem vacilar. Mas vai dar, aí é demais. O autor nivelou por cima. Então a esperança não pode vacilar. Como que a gente não vai vacilar? Ele diz, não é porque a sua esperança é poderosa. Não é porque você é um baita de um crente triunfalista ou a fé inabalável. Você tem a fé que a sua fé é boa. Você tem a fé que a sua teologia é boa e ela garante santidade ad infinito. Não. Ele está dizendo, você não vacila, porque quem fez a promessa é fiel. Sua fé vai balançar. Vai ter dia que suas emoções vão dizer, eu não quero. Chega de Deus, eu não vou mais buscar. Caí de novo. Mas ele diz, olha, não desista. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. É a fidelidade de Deus. A nossa continuidade se baseia na fidelidade daquele que realizou essa obra. Aquele que fez a promessa. É por isso que a gente confiar e esperar a glória final é um ato de fé. A gente vai dizer, Deus, eu vou permitir que o Senhor me levante. Eu vou permitir que o Senhor recomece a obra. Na minha vida, no meu casamento, aqui no trabalho, no ministério, na vida com o Senhor. Sabe por quê? Aquele que fez a promessa, ele é fiel. Eu ouso confiar no Senhor, apesar de mim. Isso é graça de Deus. Terceira coisa que o autor e Deus graciosamente vai produzir em você e em mim, na nossa vida cristã. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Olha, se aproxime de Deus, um novo e vivo caminho. Guarda a confissão da esperança, olha para a glória e espere e deseje ver Jesus. Ele fez essa promessa, ele vai cumprir. Terceira coisa, anima o irmão um ao outro no amor e nas boas obras. O que o autor está dizendo é que a gente precisa trabalhar o amor. Talvez a gente não tenha parado para pensar nisso. Ele está colocando amor com boas obras. Ele diz, obra a gente trabalha. Então eu preciso fazer alguma obra, algum trabalho em prol do social, talvez em prol do reino de Deus, no corpo de Cristo, um trabalho lá na sua vida, na sua família, no seu trabalho mesmo, na sua vida profissional. E ele está dizendo assim, não tanto quanto as obras, trabalhe o teu amor. E é nesse ponto que eu queria que a gente prestasse um pouco de atenção. Porque o autor está dizendo assim, olha, o amor precisa ser trabalhado. Agora, irmãos, trabalhar o amor, já pararam para pensar no que é trabalhar o amor? Permitir que Deus trabalhe o amor dele na tua vida? Como é que Deus vai trabalhar o amor dele na nossa vida? Colocando a gente em situações de desafio de amor. E são boas essas situações para a nossa carne? De jeito nenhum. Mas em cada situação dessa, você tem que parar e pensar e dizer, meu Deus, Deus colocou essa situação na minha vida, para que eu pudesse ser trabalhado no amor. Me lembro de agora na pandemia, um amigo de um outro contexto, de uma outra região do Brasil, e em um outro contexto ele me ligou contando uma experiência difícil de queda dele. Cris, eu caí, não consigo, não tem mais jeito para a minha vida. Aí eu falei, olha, você precisa permitir que o amor de Deus seja trabalhado na sua vida para você conseguir encontrar o caminho da cruz. Esse fardo de culpa, só tem um lugar que vai te aliviar, é lá aos pés da cruz, joga esse fardo lá.
Lá Deus vai mostrar o teu pecado, Ele vai mostrar a grandeza que o sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, que purifica você desse pecado, e vai te mostrar um caminho de abandono desse pecado. Isso é ser trabalhado no amor, em receber o amor e o perdão de Deus. Há momentos em que Deus quer trabalhar o amor, para que você receba o amor dele e dê amor para quem não é digno de amor. Há momentos em que Deus quer alcançar pessoas com o amor dele, e pessoas que estão numa situação não aparente, mas às vezes de alma, de interior, de coração, de vida deploráveis. Você diz, é ruim dar amor para essa pessoa nessa circunstância. É o momento da gente perceber que o amor precisa ser trabalhado. Há momentos em que você precisa ser trabalhado no amor, em receber amor. É muito difícil receber amor às vezes. Principalmente porque o amor de Deus ele é gratuito, ele é gracioso. Ele não é um amor de troca, ele é um amor que Deus nos constrange. Lembremos de um cântico antigo, é um amor que nos constrange, porque ele vai além do nosso entendimento e é difícil se perceber alvo do amor de Deus. A despeito das variedades e possibilidades, se é para você receber, ser treinado em receber o amor, se é para você ser treinado em, junto com o amor de Deus, receber o perdão do Senhor por meio do amor de Deus, indo aos pés da cruz, trocando um fardo de culpa por um jugo suave e um fardo leve, ou se Deus derrama o seu amor para que esse amor na sua vida cresça ao ponto de você ser um instrumento e alcançar pessoas que não são dignas, aparentemente, humanamente falando, de amor. Uma coisa é certa, irmãos, o autor de Hebreus está dizendo, deixa Deus trabalhar o amor na sua vida. Tanto quanto as boas obras, o amor precisa ser trabalhado. E, aliás, obras sem esse amor não significam nada. E amor que não desemboca num trabalho, numa obra em relação a Deus, em adoração, em amor, no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas, e expressão do amor de Deus no seu próximo, seja ele quem for, até que seja seu inimigo, a gente precisa entender nesse sentido que Deus não nos criou, a gente precisa fazer boas obras para a salvação, mas uma vez que o amor de Deus, o Filho de Deus vive na nossa vida, ele se manifesta nas atitudes. Então, cuide. Quando ele diz, se aproxime, quando ele diz, guarde a confissão, quando ele diz, tenha cuidado, ou cuide, para que você anime o seu irmão e as obras e o seu amor sejam trabalhados constantemente, ele está dizendo, olha, não é uma coisa que você faz uma vez, é contínuo. É permitir que o Espírito de Deus diariamente, semanalmente, rotineiramente, a graça de Deus esteja em atividade na tua vida. Deus está entregue para fazer isso. E aí, no versículo 25, ele diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A volta do Senhor, eles estavam pensando nisso. Não deixa de congregar, é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora você vai dizer, agora finalmente chegou o dia da gente poder falar do porquê que a gente está aqui hoje. Por que você está aqui na reunião congregacional do povo de Deus, nesse ajuntamento, na Assembleia Reunida? São nomes da palavra para nosso ajuntamento aqui. Por que a gente tem que estar aqui? Porque não é para você negligenciar este encontro. Veja, irmãos, faltar não é pecado. Ninguém está em pecado porque faltou no culto, não é isso. Mas ele está dizendo, cuidado para você não negligenciar o encontro. Por que ele está dizendo, não negligencie o encontro? Não vai ter uma coisa que é comum, foi muito comum há 10, 15 anos atrás, um ajuntamento fora do grupo principal. Por que a gente a Bíblia não autoriza a gente ter uma vida cristã isolada? Por que a Bíblia está dizendo, olha, eu posso ser cristão e
tudo bem viver a minha vida com Deus, mas não preciso viver junto no corpo. Ele não está falando para você ser um igrejeiro que vive em todas as atividades e programas da igreja. Não é isso. Mas por que ele está dizendo que a gente não pode ser cristão sozinho em casa? E deixar de congregar? Porque a palavra de Deus diz que ela chama o povo de Deus de corpo, e o cabeça é Cristo. O corpo reunido indica e há a certeza bíblica, a garantia bíblica de que se o corpo está reunido, o cabeça está lá. E o cabeça estando lá, sua presença é refletida no corpo. Então não é legal a gente estar aqui, porque em primeiro lugar, a gente só gosta de estar com o irmão. Lógico que talvez você diga, mas eu vou lá na fonte, não conheço ninguém, o que eu vou fazer lá? A questão não é essa, são desafios para a nossa vida de comunhão. A questão maior é, Deus é bom ver teu povo reunido. Porque tu é o teu corpo. Mas a coisa mais bela do seu corpo é ver a presença do cabeça Cristo refletida no corpo. Não é só ver, mas é perceber, é receber a presença dele. Portanto, irmãos, isso daqui é um encontro rotineiro? Sim. Mas há uma expectativa da presença de Cristo aqui. Ela está restrita ao nosso encontro aqui hoje, agora? De jeito nenhum. O Senhor é Deus Emanuel, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde nós estivermos. Mas a gente busca se juntar na adoração e no serviço. Por que a gente busca se juntar na adoração e no serviço? Porque o cabeça manifesta a sua presença no corpo. Por isso que a gente sai de casa e diz, não, eu vou me reunir com o povo de Deus, porque eu preciso da presença de Jesus. Preciso da presença de Jesus. Eu posso ter em casa enquanto eu oro? Sim, mas eu também, é uma outra maneira de eu ver a presença de Jesus no corpo reunido. O Espírito de Deus está presente. Agora, e aí um alfabetismo para nós aqui. Se você vem para a igreja e não vem com essa expectativa pela presença de Cristo Jesus, se eu venho para cá e a gente vem para cá para ficar bravo, triste, chateado ou qualquer outra coisa, a nossa expectativa não está em Jesus. Ah, eu vou, mas o outro não foi. Só eu vou todo domingo, ninguém vai. Só eu faço, ninguém faz. Então a sua expectativa não está na presença de Jesus. O culto, em vez de abençoar e trazer enchimento, está trazendo ira e decepção. Não é para isso que nós estamos aqui. A gente está aqui para dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, eu queria que a tua casa estivesse cheia. Cheia de gente sendo convertida, mas a despeito, talvez você perceba, Deus, parece que eu estou mais avivado e nem todos estão. Tudo bem, pode acontecer. Mas independentemente de você estar bem e outros não, você perceber coisas e você perceber que talvez você é para os outros, talvez não sejam para você, irmãos, uma coisa é certa. Quando a gente se levanta e diz, eu vou adorar o Senhor e servir ao corpo de Cristo, é porque eu quero ver o cabeça irradiar a sua presença. E aí ele não nivela por cima, ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Perceba, irmãos, que a presença de Deus não está na estrutura. A presença de Deus não está na sofisticação. A gente tem um lugar sofisticado, né? Graças a Deus, olha, sabe, esse papel de parede, em termos de material, não é o melhor, mas é uma sofisticação. Nós temos uma luz sofisticada, uma aparelhagem sofisticada, mas nada disso garante a presença de Jesus. E a expectativa de Jesus é que haja aqui adoradores que queiram ver a presença dele irradiada. E é por isso que cada vez que a gente olha, meu Deus, tem 2, 3, 5, 15, 1 milhão. Hoje, só com 2. Amanhã, 15. Domingo que vem, 100. Deus, não tem problema. O que eu quero, Senhor, é ver um membro do teu corpo para a gente segurar na mão. Não literalmente, mas a nossa expectativa cultica de domingo, de ajuntamento, tem que estar, Deus, eu quero ver o povo do Senhor se reunir, porque nós todos ansiamos a presença do cabeça, Jesus Cristo no nosso meio. Ele está aqui.
Então, se você vai sair daqui hoje triste porque é feriado, e a gente tem uma igreja em que a família está no interior, lógico que no feriado todo mundo vai visitar a família. E não tem pecado nenhum nisso. Agora você está aqui, não estamos cheios, não está bombando de gente, mas nós somos mais do que 2. E Jesus, o cabeça, está aqui, sua presença irradiou. E a gente sai daqui cheio. E quem não veio, perdeu, não vamos ficar assim, pondo jugo nos irmãos. Oremos por eles. Que Deus os abençoe lá na família deles também. Agora você sai cheio de Jesus. Sai com a sua fé transbordante. Eu vou perguntar, como você tem ido embora aos domingos para sua casa? Não quero saber. E como eu tenho ido embora aos domingos para a sua casa, depois do culto. Como você tem ido embora. E como eu tenho ido embora. Próxima coisa que a palavra de Deus está falando, está no versículo 26 em diante. E aqui eu vou me apoiar na pregação do Gui, naquele tema, crescer na fé não é opcional. É como se eu fizesse esse próximo ponto, passo o vídeo da pregação do Gui, porque ele retoma tudo que o Gui falou e eu não vou falar de novo. Então eu fui assistir a pregação do Gui de novo, para fazer um resumo, me perdoe a licença poética, eu acho que eu vou resumir tudo errado, mas eu quero só lembrar, versículo 26, até o versículo 31, versículo 26 até o versículo 31 preste atenção, crescer na fé não é opcional. A mensagem do autor é isso. E aí ele está dizendo, presta atenção no quê? Crescer na fé. Você quer crescer na fé? Precisamos crescer na nossa vida com Deus. Então, meu irmão, não leve uma vida de pecado intencional. Pecado está presente na sua carne? Claro que está. Você está com o corpo de glória? Não. Então, agora, há uma distinção entre querer ter a esperança da glória e buscar a santificação, porque nós desejamos o corpo de glória, entre perder essa esperança de vista e dizer, vou levar uma vida de pecado intencional. Ele está dizendo, presta atenção. Se você perder a esperança, você vai correr grande risco de dizer, eu vou levar uma vida de pecado intencional. Ele está dizendo, não. Jesus não morreu e não conquistou você para você viver uma vida de pecado intencional. Jesus conquistou você para você viver a glória. Ela é final, mas você tem ela diante de você. A questão, irmãos, não é quantas vezes você deixou de pecar ou se você está caindo ou não. A questão é se você está com essa esperança da glória diante dos seus olhos, ou se você perdeu essa esperança e vive uma vida de pecado intencional. Preste atenção, não leve uma vida de pecado intencional. Se você está com medo de cair, busque coragem, o Senhor vai te fazer chegar à glória. E se você está em desobediência, se conserta. Deus, eu estou em rebeldia, eu quero mudar. Eu quero que o Senhor me transforme. Mas preste atenção. E aí, por fim, do versículo 32 até o final, vamos ler, para a gente encerrar. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Olha que lindo isso. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque, aí o texto que a gente leu no início, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Persevere. Cristo vai voltar e Deus vai julgar todos os homens. E Ele não tarda em cumprir isso. Perseverar, irmãos, é o aspecto mais importante, mais específico da confiança. O que significa perseverar?
Perseverar significa que mesmo em circunstâncias contrárias, você não abre mão da sua confissão. Portanto, irmãos, o autor está dizendo que todo crente precisa ser treinado na perseverança, porque nós vamos enfrentar situações contrárias. E o propósito de situações contrárias, o maligno se apresenta para roubar a tua confissão. E o autor está dizendo, nas circunstâncias contrárias, mantenha a confissão. Aprenda a passar pela adversidade. Aprenda a lidar com a adversidade. É isso que o Espírito de Deus quer fazer. Numa teologia da prosperidade eu não vou enfrentar a adversidade, eu vou na igreja para Deus tirar a adversidade. Mas no Evangelho de Cristo Jesus ele vai dizer, você vai enfrentar. Não vai faltar a minha presença. Sua carne vai gemer. Mas você vai chegar à glória. O Filho de Deus vai ser glorificado, é isso que importa. Perseverança é querer a glória do Filho de Deus em situações contrárias. O autor de Hebreus, ele está falando aqui que aqueles irmãos estavam com falta de espírito de perseverança. Quando a gente tem falta de espírito de perseverança, irmãos, a gente quer Deus para que o poder dele se manifeste, para que ele haja, tirando a gente da adversidade. Deus sabe, a luta ela tem um momento em que ela se inicia e ela tem um momento em que ela se acaba. E esse momento, irmãos, ele não pode ser manipulado pela tua oração. A hora que Deus falar, acabou, chega. Enquanto isso não, a vontade de Deus não chegou o momento dele dizer chega, você vai passar. Ele vai mostrar para você? Não vai mostrar. Então a gente pede, Deus, por favor, faz essa situação cessar. A gente não está pedindo isso pela pandemia? Senhor, faz cessar, faz cessar, faz cessar. A gente não pede por cura. Senhor, cura o irmão. Liberta ele da enfermidade. Liberta ele da enfermidade. Agora, quando é que Deus vai fazer isso? Ele que sabe. A nós nos cabe orar. Mas uma coisa é certa, há um momento em que ele diz, vento, cala-te, mar, se aquiete. Tem a hora em que o mar fica bravio e há um momento em que ele diz, mar, se aquiete. Enquanto isso não acontece, o que ele quer? Que você aprenda a ficar na situação. Portanto, hoje, perseverar é preciso. Pode espernear. Deus tira? Não vai tirar. Ele não vai tirar, ele não tirou a cruz do filho dele. Ele não vai tirar a prova da sua vida. Então o que é que você faz? Pergunta, muda a tua oração. Eu sei que o Senhor não vai. Não adianta determinar nada. Deus não segue a gente. Deus segue Ele mesmo, o propósito dele. Você é que ora e vai entender qual é o propósito dele. Eu orei e Deus não fez. Então é porque Ele não quer fazer mesmo. Mas o irmão orou e Deus fez. Não é porque a oração dele é poderosa, porque era propósito de Deus não fazer. E ele entendeu o propósito na oração. Orar é ouvir. Orar é entender. Orar é, eita, orei e entendi que não é a hora de Deus agir. Orar é lidar com um não de Deus. Mas independentemente disso, o que a perseverança vai fazer? Você entender o propósito do Senhor. Por que Deus quer que a gente entenda o propósito dele? Para fazer a vontade de Deus. Por que você existe, irmãos? Para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como foi o filho dele, fazer a vontade de Deus. Quando a gente vive a vontade de Deus, a gente alcança a promessa. Então a gente precisa guardar a promessa para cumprir a vontade de Deus. Não é uma tirania divina, mas hoje eu e você, nós devemos perguntar, eu quero fazer a tua vontade. Faça a vontade de Deus. Deus está apontando algo mais na tua vida espiritual, faça a vontade de Deus. Sempre que Deus dá um desafio para você, Ele dá uma promessa. A vontade de Deus, ela sempre, olha, vocês vão pregar o evangelho em todo mundo. A minha presença vai estar com vocês. Sempre que Deus dá um desafio, Ele dá uma promessa. Para quê? Para que a gente cumpra a vontade de Deus. A gente precisa juntar essas duas. Eu queria que Deus me desse promessas. E Deus dando promessa. Irmão, se Deus dá promessa, pode ter certeza que você vai lidar com a adversidade. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que é que nós estamos orando por um lugar? Nós estamos orando por um lugar, por quê? Porque está cansado do hotel? De jeito nenhum.
Nós estamos orando por um lugar, porque a gente não gosta de carregar caixa? Não. Se Deus falar, vocês vão ficar o resto da vida na cidade de São Paulo carregando caixa de som, montando, desmontando, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Porque a gente é assim, Senhor, tá bom. O irmão está sofrendo no país perseguido, nós carregamos caixa. E não tem problema. Por que nós queremos orar por um lugar melhor, um lugar diferente, ou um lugar com uma estrutura fixa? Não é para o nosso conforto, é para a missão. É para a missão de Deus, que a gente nem tem ela tão delineada assim hoje, porque Deus tem coisas lá no futuro que ele não precisa mostrar para nós. Mas uma coisa é certa, vocês bem sabem disso, que Deus nos deu uma promessa de um lugar. Agora, irmãos, quando Deus dá promessa, a gente se alegra, mas pode esperar, porque a gente vai lidar com a adversidade. E quando a gente lida com a adversidade, Deus está dizendo, para quê? Eu quero treinar vocês na perseverança. A mesma alegria de receber, Ele quer manter quando a gente está ali. Nossa, está tão longe, está tudo fechado, não vejo nada. Então, meus irmãos, Deus quer dizer para você nessa manhã, perseverar é preciso. Agora, a perseverança não vai deixar você triste, amargurado, vai deixar você alegre. Deus, o mar me dá medo. As ondas estão grandes, mas eu não esqueci das tuas promessas. Eu confesso a vocês que quando a gente teve que voltar lá do nosso último local, de agosto e setembro para cá, eu falei, Deus, que onda, como diz a Tati, que onda grande. Que onda, que mar bravio. No contexto de não é isso, mas isso junto com o pacote é grande, mas é nesses momentos que a gente tem que levantar e dizer, Senhor, a gente não deixa de buscar, de trabalhar, porque o Senhor fez a promessa. Vamos perseverar na adversidade. Você vai passar pela adversidade. Você vai passar pela adversidade. Mas Deus quer que junto com ela você se lembre das promessas da palavra de Deus. Para que você faça a vontade de Deus. Foi assim que o Filho de Deus foi para a cruz. Obediente até a morte de cruz. Porque ele sabia que Deus ia transformar pecador em justo. E ele já vislumbrava a glória final desde o início. Então, meus irmãos, permita que o Espírito de Deus, que habita no corpo de Cristo, que traz a presença do cabeça. Essa presença ela não está no cântico, no pregador, não está no tipo da oração, naquele irmão que tem dom ou não. A presença do Senhor, ela extrapola. Ela não está atrelada, por isso que a gente não tem expectativa. O irmão veio hoje, então vai ser uma bênção. Não. Jesus está aqui, então é uma bênção. Jesus está aqui, então é uma bênção. Aquele lá é usadíssimo na mão de Deus. Hoje o culto vai ser... Jesus está aqui, é o que importa. Não importa quem está falando, não importa quem está dirigindo louvor, quem está tocando, quem está cantando. Não importa. Importa que Jesus esteja aqui. E Ele está. Então, onde Ele está, a presença dEle é manifesta. Não vai embora daqui sem a presença dEle. Não vai embora. Ele te trouxe aqui para que a presença dEle alcance você. Ela me alcance. E eu estou aqui desejoso da presença dEle. E domingo que vem eu quero estar aqui. E no outro domingo eu também quero estar aqui. Não sei quem vem. Eu quero que todo mundo venha. E vou chamar. Irmão, você vem. E você vem aqui domingo que vem. Mas não é porque você vai estar aqui que eu vou estar feliz. E se você não tiver, eu vou estar triste ou resmungão. Eu vou estar feliz. Posso ficar triste. Dizendo, puxa, o povo podia ter vindo. Mas a despeito disso, Senhor, o Senhor está aqui. Eu não queria 1000 pessoas aqui, o Senhor, que não tivesse a expectativa no Senhor. A presença do Senhor Jesus está aqui. Vamos buscar a presença dEle. Fala, Senhor, eu quero ir embora para casa diferente. Eu quero tudo isso aqui, ó. Eu quero me aproximar pelo novo e vivo caminho. Chega. Eu quero, Senhor Deus, guardar a confissão da esperança. Eu quero, Senhor, que o amor será trabalhado. O teu amor será trabalhado na minha vida. Trabalha teu amor em mim, Deus. Eu quero, Senhor Deus, eu quero perseverar. Eu quero tomar cuidado, porque eu não quero pecado intencional. E eu quero perseverar. Eu quero aprender a passar pela adversidade, que faz a minha fé mais madura. Não tira de mim, não deixa eu perder as tuas promessas, porque eu quero fazer a tua vontade. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela palavra, a tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor pela presença do teu Filho no corpo, que é a igreja. É tão bom, Senhor Deus.
É tão bom nos ajuntarmos como corpo de Cristo. Semana que vem nós vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus, participando da ceia do Senhor. E é tão bom ver teu povo reunido, corpo de Cristo junto, e a presença de Jesus, o cabeça, irradiando nesse povo. Somos tão falhos, errantes, somos tão limitados, caímos, nos estragamos nas tuas mãos, mas nós temos uma confissão da esperança da glória. Temos uma confissão da esperança da glória, e é por isso que nós nos santificamos hoje. Apesar das quedas, apesar das nossas áreas de resistência, apesar das fraquezas que habitam em nós, na nossa carne, nós cremos no poder gracioso de Deus. Nós cremos no poder gracioso de Deus que opera, ó Deus, aperfeiçoa o poder naquele que é fraco. O poder do Evangelho, o poder de Jesus naquele que é fraco. Senhor Deus, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor reina e o seu reino, ele é eterno, como nós cantamos. Ele é também um reino eterno, poderoso, mas ele também é de misericórdia. Tu és um Deus de misericórdia. E é essa beleza de Deus, um reino eterno, ó Deus, justo, mas que combina o amor e a misericórdia com a justiça, que nos fascina, que nos faz, Senhor Deus, estar na tua presença, Senhor Deus. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque não tem faltado a tua presença. Muitas provas nós temos enfrentado, adversidades horríveis, nós temos enfrentado lutas e provações, Senhor Deus, mas nós nos lembramos disso. O Senhor está conosco e as tuas promessas, elas têm se cumprido e ainda se cumprirão, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de nos ajuntar, de permitir que o teu Espírito trabalhe o amor de Deus em nós. Nosso amor precisa ser melhorado, nosso amor precisa crescer, nosso amor precisa ser, ó Deus, fortalecido. E nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor trabalha em vidas por quem teu Filho Jesus morreu. Muito obrigado pela tua presença em nós, no nosso ajuntamento. Vamos cantar, Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que gostoso, né, a gente cantar isso. Deus está aqui, irmãos. E isso é motivo para a gente dizer, eu estou pronto para te ouvir e para ser tocado por ti. Que Deus nos abençoe, viu? Meu desejo é que você tenha uma semana na presença do Senhor, porque Ele está presente, mas que sempre que Ele te chamar e preparar um encontro com o corpo de Cristo, você corra. E como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos. Como é bom e agradável ver os irmãos unidos. É como óleo precioso que desce a barba de Arão. O salmista via ajuntamento do povo de Deus e diz, meu Deus, que a unção transborda de ver o povo junto, a presença do Senhor ali. Que Deus te traga aqui domingo que vem. E que você diga, quando você sair de casa, diz, não, Senhor, eu vou lá, porque eu quero ver a tua presença, a presença de Jesus no corpo. E essa presença tocar a minha vida para que eu persevere.
Se eu estou na adversidade, eu sei que vai chegar um momento que ele vai dizer: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Enquanto esse dia não chegou, a gente lembra da promessa. A gente se lembra das promessas. A tempestade vai acabar um dia, a luta passa. Enquanto isso, a gente tem a garantia de que Deus está presente. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Quero lembrar você que nós vamos agora para o mês de novembro, então as nossas atividades continuam as mesmas, no pequeno grupo, na preparação para uma apresentação de Natal em dezembro, nas reuniões de oração às segundas-feiras. Nós não temos jejum e oração no Vale da Bênção agora em novembro, mas vamos ter em dezembro, é a cada 2 meses, então a gente vai ter a nossa última reunião lá, dia 4 de dezembro. E vamos aproveitar, porque neste dia lá é um lugar aberto, um lugar que tem a ideia de day camp, né? Dá para a gente fazer uma pequena confraternização. A gente está pensando em fazer, terminar na hora do almoço, lá tem uma estrutura, e a gente fazer um churrasco para a igreja. Então, não vai lá por causa do churrasco, mas vai, lógico que a gente, hipócrita, lógico que a gente vai para comer. E é bom, e Deus se agrada disso. Mas também, põe na tua agenda dia 4 de dezembro para você ir lá. É um lugar que tem estrutura para as crianças brincarem, dá para a gente ter um dia alegre, feliz ali, de confraternização também. Então, eu quero fazer essa chamada para você pôr na sua agenda, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor e que você aproveite também este dia, esse feriado que você tem, para descansar. A gente quer trabalhar muito nessa cidade, mas você precisa descansar. Reconheça seus limites e não é o teu trabalho que vai garantir o teu amanhã. O Senhor garante o nosso amanhã e nos dá força para trabalhar, mas não põe fé no seu trabalho não, põe fé no Senhor. E aí você trabalha na medida que o seu corpo aguenta. Suas emoções aguentam e a sua cabeça também, tá bom? E se você está desempregado, Deus pode preparar uma porta para você. É isso que a gente pode pedir ao Senhor. Mas trabalhando ou não, a gente depende de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós agradecemos ao Senhor pelo dia do descanso. É muito bom. A gente precisa. E o nosso descanso é o Senhor. E nós pedimos que este dia seja um dia, ó Deus, guardado para isso, para a gente se deleitar na Tua presença, com as pessoas que o Senhor nos deu, começando aqui, no ajuntamento do Teu povo. E que essa perspectiva de descanso ganhe o nosso coração e a nossa mente. Abençoa a nossa semana, guarda o Teu povo por onde nós andarmos, que o trabalho das nossas mãos, ele seja feito na dependência do Senhor e para a glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor guarde nossas famílias, nossos amigos, a nossa vida, e que tudo que o Senhor nos deu, nós consagramos ao Senhor, dedicamos ao Senhor e devolvemos a Ti. E queremos nos colocar como servos, mordomos daquilo que é Teu. Obrigado, Deus, por este nosso culto, que doamos, ofertamos ao Senhor, e obrigado pela presença de Jesus no nosso ajuntamento, na nossa vida. Que essa presença nos marque, essa presença transborde e a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até domingo que vem, e um tchauzinho para quem está em casa.